pessoal, e bem-vindos ao episódio número 4, videocast de quarentena. Eu queria dar um recadinho para o pessoal que acompanha o meu canal e não é ligado à fotografia, mas que acompanha porque gosta das viagens, das cerimônias, das coisas que a gente faz, que assim que acabar a quarentena a gente vai voltar ativa. Já estou preparando novas viagens, novas saídas, novos programinhas, novos episódios para colocar. Muito bem. Hoje a gente vai entrevistar aqui uma pessoa muito especial, uma fotógrafa documental espetacular. Ela é formada no The Art Institute of Boston at Lesley University. Acho que é isso, acho que é assim que pronuncia, depois ela me corrige. Em 2000 ela foi selecionada para o programa de estágio na Magnum Photos, na cidade de Nova York. Ela vem desenvolvendo trabalhos documentais no Brasil, na Guatemala, México, Peru e Índia. Ela trabalhou para o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para compor um inventário nacional de referências culturais na cidade de Muqui e Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Ela ganhou vários prêmios internacionais, inclusive, ministra cursos, palestras pelo Brasil. Eu a conheci numa palestra aqui no Museu da Imagem e do Som de Santos. É dona de uma sensibilidade, de uma poética na documentação fotográfica impressionante. Vocês vão conhecer o trabalho dela. E eu vou conversar hoje com a Isabela Senatori. Tudo bem, Isabela? Oi, Marcelo, tudo bom e você? Como é que está indo de quarentena aí? Como é que está essa coisa de... Nós fotógrafos temos uma dificuldade imensa para ficar trancado dentro de casa, não é verdade? Nós somos aventureiros, né? Somos pessoas de rua, vivemos sempre perto das pessoas, né? Pelo menos esse é o nosso caso, né? Dos documentaristas, dos fotojornalistas e estamos aí, né? Dentro de casa, esperando, seguindo as orientações. Quando sai a gente põe máscara e só sai para comprar comida. Isso quando não pede ela por esses meios aí eletrônicos, né? Para também evitar encontrar muita gente. E vamos seguindo, né? Esperar que isso acabe de uma maneira um pouco melhor para o Brasil, eu espero. Certeza, com certeza. Então, Isabela, vamos começar. Eu queria saber de você, como é que você passou a se dedicar ao documental? Como é que foi esse processo para você? Como é que isso foi uma coisa natural? Você já começou a fotografia pensando nisso? Ou isso veio vindo conforme as coisas vinham acontecendo na sua vida como fotógrafa? Conta um pouco pra gente isso, por favor. Acho que desde o início, um pouco antes de eu estudar fotografia, eu já me interessei em contar história. E a primeira câmera que eu peguei na mão, eu já fotografava num estilo documental, ainda sem saber um pouco o que eu estava fazendo. E quando eu decidi estudar fotografia, eu tive a melhor professora que eu poderia ter, que é a Jane Tuckerman. Ela é uma fotógrafa documental, ela tem muitos livros publicados, ela foi diretora da Harvard, do departamento de fotografia, mas quando ela me deu aula, ela já estava no The Art Institute of Boston. E lá eu tive muita informação e muito conhecimento dos fotógrafos documentais, então essa base foi dada fortemente no início, e a captura, o enquadramento sempre era assim, tinha que ter muita força, e sempre treinando uma lente só. Então, com uma lente, você tinha que fazer um enquadramento muito forte. Então, as suas pernas tinham que se movimentar muito. Eu gostei muito dessa parte, principalmente, de você ter um equipamento simples, de uma lente, um equipamento leve, e você comunicar com aquilo que você tem na mão. É verdade. E o que te leva assim a esses temas em específico, a cultura popular, as cerimônias religiosas? O que te chama para um determinado tema? Você escolhe algum determinado tema, algum determinado
evento cultural? Eu, eu procuro quais são as pessoas que estão mantendo as tradições antigas e o que normalmente são passadas de gerações para gerações, né? Eu me interesso também pela parte antropológica, de onde veio, como se formaram e suas comunidades. Então eu gosto dessa parte antiga da história. E normalmente festas populares todas são antigas, todas têm uma história de um grupo que veio de um outro lugar, de um outro país, que se juntou com o negro, com o índio, e que acabou ficando tudo mais misturado. E é isso que eu acho que é o povo brasileiro, né? Uma mistura de povos e que a gente tem toda essa cor aí nas festas, que é, fotograficamente falando e emocionalmente falando, é muito bonito. Eu sinto assim, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, que há uma atração fotográfica por aquilo que é meio atemporal, falando esteticamente, né? O que eu acho que é uma coisa muito interessante e muito boa para você desenvolver é essa temporalidade dos costumes, das vestimentas, dos comportamentos, dos rituais em si, né? É uma coisa, não sei se você enxerga da mesma maneira, né? É uma coisa que não tem a marca do tempo ali, então aquilo é uma coisa que parece que vem do passado com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma, comunicando a mesma coisa. O que você acha? Eu sinto isso também. Eu sinto que aquele um dia ou 2 dias, dependendo da festa, né? Da duração, não importa, mas parece que a gente vê ali realmente como que era no passado, né? E é muito importante manter isso vivo. Mas eu vejo também, procuro ver se os jovens também estão fazendo parte, porque se eles não se interessarem, isso vai morrer, né? Isso vai acabar. Então, outra coisa que me interessa é saber se isso está sendo passado adiante. E você é religiosa? Eu tenho fé, eu acredito numa força maior que a gente não pode tocar nem ver, mas a gente pode sentir. Eu fui batizada em igreja católica, eu cresci rodeada de santos, que a minha avó sempre colocou no meu laboratório. Eu cresci mais rodeada da igreja católica mesmo, mas eu hoje, depois de pesquisar muitas religiões, fotografar muitas festas religiosas, eu respeito o Deus de cada um, mas eu acho que o meu hoje em particular, ele está mais manifestado na natureza. É bacana, eu acho bem interessante a gente viver essas experiências múltiplas que a gente acaba sentindo, parece que um mínimo denominador comum, né, da religiosidade. Agora, voltando para a parte prática, você faz esses trabalhos, você participa depois de editais, ou você entra nos editais antes, ou você faz isso com recursos próprios? Como você financia isso? Como é essa tua relação administrativo-financeira desses trabalhos? Eu pergunto isso porque tem muita gente que acompanha aqui, que está começando, que está entrando no mercado. Como é que funciona isso, Isabela, por favor? Eu escrevo para muitos editais, mesmo sendo muito difícil de conseguir, e eu acho que a gente sempre tem que mandar. Eu tenho um amigo, um parceiro de trabalho, que é um curador, o Andrés Hernandes, e ele, uma vez ele me falou, não, tem que mandar, o não é sempre garantido. Então, assim, a gente sofre menos. Quando você vai mandar, você já tem que pensar que o não é certo. Então, se você conseguir, ótimo, comemora e pronto. E o meu primeiro livro ele foi feito pelo PROAC, né, que é o Incentivo Cultural do Estado de São Paulo. E então foi, mas eu trabalhei nele 10 anos sozinha, pondo dinheiro do pouco que eu tinha. Eu, em vez de eu viajar de férias, eu sempre viajei para fotografar. Então, os dinheiros gastos com férias nunca teve. Eu sempre me interessei em viajar para fotografar, né? Eu gosto de falar que quando o fotógrafo tira férias, ele tira férias para fotografar também. Então, ele não para o ano inteiro.
Eu sou mais ou menos assim. É, E aí, o Transitório, que é o segundo livro, eu mesma investi, até porque foi uma tiragem menor e até porque ele é um livro artesanal. Ele é em forma de obra de arte, porque ele é um livro impresso em algodão. E eu mesma fiz a impressão, eu fiz a montagem, encadernação, eu mesma corri atrás de tudo e lancei ele, publiquei ele, lancei em São Paulo no passado. Tudo que eu ganho com workshops, aulas, expedição e viagem, eu reinvisto em arte. entendi. Porque eu tenho uma carreira paralela na fotografia que eu acho que a maioria dos fotógrafos e artistas também tem, né? Também tem. Uma vida comercial. Com certeza. Alguém tem que pagar os boletos. Alguém tem que pagar. Então, mas e como é que surgem as pautas para você? Como é que é o preparo dessas pautas? Como é que elas encontram você ou como você as encontra? Eu pesquiso, leio muito dos lugares onde eu quero ir, né? Normalmente ele está sempre ligado no meu tema. Eu busco conectar. Então, assim, se eu fotografei uma festa numa certa data, numa cidade, de repente na outra cidade, o que tem nessa mesma época? E aí, então, as pautas vão se conectando. Eu procuro repetir também os lugares que eu vou, porque você consegue daí construir histórias maiores. Às vezes você está construindo uma história que envolve várias cidades ou vários países, mas aí você vê que não, que você pode construir uma história indo todo ano naquela mesma festa popular e criar uma história daquele lugar só. Então, depois de muitos anos, já 20 anos que eu estou capturando foto em várias festas, eu vi que hoje eu tenho várias curtas histórias de lugares que eu acabei até levando aluno, voltando para um lugar que eu quis que eles fossem, que eu já tinha feito fotos para o meu livro, e eu acabei criando novos projetos, novos trabalhos, porque eu voltei várias vezes para o mesmo lugar. É um aprofundamento, né? E eu acho que o sucesso da fotografia documental vem daí, de você se aprofundar no tema e repetir muitas vezes o tema, porque nunca é uma. A gente sabe que a fotografia nunca é uma repetição, é impossível acontecer aquela mesma foto de novo. A luz muda, o sol muda, o tempo muda, a pessoa muda, viveu outras coisas em alguns anos e mudou a roupa, mudou a cor, mudou a pele. Interessante esse processo. E para você estar lá, quando você está no meio das pessoas, geralmente a gente encontra pessoas que têm uma certa. Elas se colocam como um personagem cada vez que estão nessas festas. Eu não sei se você percebe isso. É como se fosse um show para elas, né? Umas pessoas que às vezes estão no campo, às vezes estão em comunidades distantes, e quando elas estão participando dessas festas, elas estão vivendo um momento de se expor, né? Uma espécie né, de participar de um espetáculo. E para você estar no meio dessas pessoas, o que você sente? Você sente alguma coisa parecida com isso? Qual é a tua percepção do sentimento que essas pessoas levam para esses eventos, para essas festividades? Eu tenho certeza que aquele momento é o momento mais esperado para essas pessoas. E eu acredito que aquela pessoa que está vestida ali de rainha do Congo, ela é a rainha do Congo. Ela não está vestida de rainha do Congo. Então é muito bonito de ver. É sempre muito emocionante. Eu me emociono sempre nas festas. Eu volto sempre muito tocada e a gente sabe que é uma oportunidade, né? Estar lá como fotógrafo e poder registrar isso e deixar isso documentado é uma coisa também muito importante. Durante um tempo eu falei, nossa, o aumento de fotógrafos é enorme mesmo nesses lugares, né? Também. Uhum. E muitos fotógrafos se mostraram preocupados porque você vai fotografar, tem muita câmera no fundo e tal. Hoje eu já nem ligo mais.
no começo, eu quando eu comecei a fotografar festas não tinha gente, hoje tem muito mais, mas e daí também tem os celulares, né, das próprias pessoas que querem se fotografar. Então eu não acho que quanto mais documentado e fotografado, melhor. Entendi. Eu teve uma ocasião em que aliás, foi a primeira vez que eu fui fotografar a festa do Divino Espírito Santo ali em São Luís do Paraitinga. É, eu fui totalmente descompromissado, fui conhecer e eu cheguei para. Eu vi um senhor com um cajado na mão, um cajado enfeitado, bonito. Eu cheguei para esse senhor e querendo, né, fotografar, puxar conversa, eu cheguei para ele, nossa, mas que coisa bonita, o que é isso? Ele olhou para mim indignado, ele falou, mas esse aqui é o divino. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Muito bom. Você não sabe nem quem é o divino? Eu queria perguntar para você, você já passou por alguma situação assim constrangedora? Porque a gente, lógico, a gente pesquisa, a gente conversa com as pessoas, tudo mais. Mas nessa eu estava muito descompromissado, fui para conhecer, eu não tinha ainda começado a estabelecer uma sistemática. Mas já aconteceu com você alguma situação constrangedora desse nível? Teve. Eu procuro tomar bastante cuidado, assim, mas com permissão, né? Eu acho que um dos piores momentos que a gente pode ter é você ir fotografar e você ser agredido verbalmente, porque você também está agredindo ele, né? Sim. Mas não necessariamente é uma agressão, né, física, mas apontar uma câmera é uma coisa agressiva, sem permissão. Então a gente tem que. E teve uma vez fotografando no México, lá tem muitos indígenas trabalhando em mercado, tal, e eu cheguei com a câmera assim, tal, e na hora que eu fui erguer a câmera no olho, eu já vi um monte de tomate voando, me tacaram tomates e Nossa, é foi mesmo. uma foi, foi engraçado, mas depois elas mesmas ergueram a mão, do tipo, não, a gente não quer ser fotografado. E essa foi a primeira vez que eu tive no México, depois eu já voltei mais outras duas, sempre na mesma data. E aí depois eu já não aconteceu mais, porque daí eu já tomei muito cuidado, mas ali foi total uma inexperiência, né? Até com quem que eu estava me aproximando, né? E se aproximar de índio, principalmente, a gente tem que ter a permissão para É, fotografar. você costuma entrar em contato antecipadamente com quem organiza eventos ou líderes de comunidades? Você costuma procurar essa aproximação prévia? Depende do caso. Quando é festa de rua, não, porque a festa ela é boa de fotografar, porque é uma festa, todo mundo quer ser fotografado. Então, eu acho que até para quem está começando a fotografar e gosta de tema popular, né, começar fotografando em festa, eu acho que é o melhor lugar, né? Você deve ter essa experiência também. Quando eu preciso de permissão, normalmente quando eu entro, né, em alguma casa, ou eu preciso conversar com uma comunidade menor que vai acontecer, uma festa menor, aí a gente precisa sim entrar em contato, pedir permissão e Entendi. Agora, bom, você então tem dois livros publicados, um foi uma produção sua, nós vamos falar sobre eles, mas o primeiro, né, foi por via de uma editora. Eu queria saber, ou não? o primeiro ele foi feito por uma editora de São Paulo que investia assim, em projetos culturais pelo PROAC, e que foi o Devoção. O segundo não, o Transitório ele foi feito independente. 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 Como é que você vê o mercado editorial para fotografia hoje? O mercado editorial ele é difícil porque imprimir um livro de imagem, né, de fotografia e de arte custa caro. São os livros mais caros são de arte. E então ele é difícil porque começa por aí, é caro, né? Então, mas hoje eu vejo que existe essa tiragem menor, porque antes existia uma preocupação, as gráficas só faziam tiragens enormes, né? Então, 1.000, 2.000,
E agora você pode fazer um livro menor também, de número de páginas, e fazer uma impressão de 100, de 50. Você pode fazer um livro mais artesanal, como esse meu segundo, o Transitório. Ele é um livro feito por mim, feito à mão. Tá, fala. Agora, se é um livro mesmo de tiragem maior, você precisa de um projeto por trás, você precisa de patrocínio, senão é muito dinheiro. Tá. Fala um pouquinho desses dois livros, fala de cada um, o que cada um aborda. O Devoção foi publicado em 2014, né? Ele é um livro de patrimônio material. Ele foi fotografado em 7 estados brasileiros. Eu capturei muitas imagens, né? Você imagina, eu trabalhei 14 anos nele. Quando eu tive o patrocínio, que foi no último ano dele, foi quando eu consegui finalizar. E eu e a Jane Tuckerman, que foi essa minha professora lá nos Estados Unidos, que depois a gente continuou trabalhando juntas, né? Desde lá, já temos 20 anos de trabalho juntas. A gente editou o Devoção numa história única. Por mais que eu tenha viajado por uma extensão grande do país, a ideia era ter uma única história. Então, tem hora que a devoção ela está nas mãos, tem horas que ela está na cabeça, tem hora que ela está em vermelho, tem hora que ela está em branco. Então, essa que foi a ideia. Tem festas grandes, né? Celebrações como o Círio de Nazaré, tem Iemanjá em Salvador, a Romaria do Padre Cícero. E tem festa muito pequena também, como uma Folia de Reis durante o Natal, numa cidadezinha do sul do Espírito Santo. Aí, falando agora do segundo livro, o Transitório, né? Eu publiquei ele em 2019. É um livro em forma de obra de arte. Ele é feito à mão, todo artesanal, né? Todo feito em casa. E ele foi fotografado em 3 regiões da Guatemala. O livro fala da transição de civilizações, de épocas distintas, fala da passagem efêmera do passado no presente, durante a celebração maia, que filtra os espíritos bons dos maus através de pipas gigantes. Então, assim, é bem aquilo que a gente estava conversando, né, agora há pouco, que aquele um dia a gente sente o passado, né? Então, assim, aquele um dia de uma festa de celebração maia, você sente um pouquinho como que era. É como tocar né, a fachada de uma construção antiga, né? Às vezes, quando eu vou visitar algum É, lugar, eu gosto de pôr a mão assim, falo, puxa, isso está aqui há tanto tempo, e é assim há é, tanto tempo, né? e esse segundo livro, ele transita, né? O nome dele mesmo fala, ele transita entre construções antigas, né, dos maias, daí veio a construção espanhola da igreja, e mesmo tanto uma como a outra, elas já estão todas quebradas, caindo, abandonadas, mas elas ainda têm muita força. O realismo mágico é quando a realidade é invadida por algo misterioso. É quando sonho e realidade se juntam, quando uma situação realista é altamente detalhada e invadida por algo que é estranho demais ou até bonito demais para acreditar. O livro conta a história de transição de civilizações, de transitar de um lugar para o outro. Foi capturado durante uma celebração maia que filtra os espíritos bons dos maus através de pipas gigantes. E eu vi num pedaço de um vídeo seu sobre transitórios, você fala sobre realismo mágico, é isso? A expressão que você usa, É, né? É uma citação literária, né? O que é isso para você? O que é isso na sua fotografia? o realismo mágico, bom, ele é a ideia de um próximo livro a ser publicado numa tiragem um pouco maior, mas também é um livro que eu vou precisar de patrocínio, inclusive ele até está aprovado no PROAC, eu já venho buscando patrocínio há mais de um ano, mas eu não consegui, provavelmente esse ano vai ser difícil também, mas eu nunca desisto dele. Voltando no tema, o realismo mágico, eles são
como se fosse vários contos dentro dele, são várias pequenas histórias fantásticas, com personagens fabulosos e muita magia, e então ele é o que vem por aí. Tá, Aliás, então sem spoiler, é isso. ele na verdade, ele já está até pronto como um livro de artista, ele já foi exposto 3 vezes, né, e aqui em Campinas ele já teve exposição, em São Paulo também, e só que com menos foto, né, porque em forma de livro de artista, de fotolivro, ele é menor, mas a ideia era ter um estudo em cima dele e depois produzir uma publicação. Então, para mim, essa modalidade de livro de artista é bem importante para o fotógrafo produzir também, que é uma forma dele manter o trabalho dele registrado e impresso, com uma história montada, e que as pessoas já têm acesso à exposição. Então, às vezes, a gente fica a vida inteira esperando um livro ser publicado, porque é uma coisa que é difícil publicar, né? E, então, de repente, seu livro já está lá em exposição, um monte de gente já tem acesso. Isso era uma das coisas que eu queria falar para você, que no meu trabalho vem acontecendo, né? Colocando todas as minhas histórias em forma de fotolivro e livro de artista e já indo para as E já indo exposições. para a exposição. Uhum. Muito bacana. Agora, você também trabalhou para organizações não governamentais, fez alguns trabalhos de documentação para atividades dessas entidades. Queria falar você quer falar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim, o trabalho que eu fiz com ONGs veio por causa do Devoção, do meu primeiro livro, né, que é documental. Ele Eu sempre quis vender a fotografia documental também para projeto. Eu acabo usando ela muito, às vezes, em até fotografia de evento, tal, que também você consegue contar uma história. Mas aí, quando eu fiz o livro, a designer do meu livro, ela trabalha com urbanismo, e estava fazendo um projeto aqui em Campinas, que é a minha cidade. E era um projeto de escola de transformação, que trabalhou em 3 bairros, né, de periferia, que eles descobrem os talentos dos bairros e ajudam as pessoas a desenvolver os projetos de cada um, melhor, fazer ir para frente. Então, e a ONG envolvida era a Elos, que é inclusive aí de Santos. Sei, conheço. E como eu acabei trabalhando com eles estavam em parceria, eles conheceram o meu trabalho, gostaram, e daí eles me puxaram para os Guerreiros Sem Armas, que é aí em Santos, que é um projeto também Da Elos. para jovens, Uhum. da Elos, né, que é de formação de jovens, né, que também são sonhadores em inovar e para trabalhar com comunidades também. E eles me puxaram por 2 anos para fotografar esse projeto deles. E eles também trabalham no projeto do Rio Doce, né, que chama O Futuro do Rio Doce Somos Nós, que é um pequeno parte de todos os projetos que eles vêm sendo desenvolvidos ao longo do Rio Doce. E por eles terem experiência com jovens, eles foram chamados para trabalhar com jovens ao longo do Interessante. Rio todo. Então, todo ano estão tendo, acho que em média, 100 jovens sendo beneficiados, também com projetos, né, deles. E aí eles me chamaram para fotografar. É muito importante a gente mostrar como a fotografia pode ter um papel, um papel que traga um retorno para a sociedade de alguma forma, principalmente para quem está começando, para entender que a fotografia também tem um papel. Bom, aqui a gente vai quase chegando no final. Eu queria que você citasse alguns autores assim que te inspiram, que te fazem se emocionar com fotografia, Isabela. Eu gosto muito do Joseph Koudelka, eu gosto do Cartier-Bresson, do Sebastião Salgado, da Anaí Benedito, do Mário Cravo Neto, da Jane Tuckerman,
do Marcelo Santos. Enfim, eu acho que todos os fotógrafos também da Magnum, acho que são todos, acho que uma inspiração para o pessoal aí da fotografia, que gosta da fotografia documental. Eli Reed é um dos fotógrafos que eu gosto muito, conheci ele no meu estágio lá, Suzano Mencelas, né, que até então estava com uma exposição linda no Instituto Moreira Salles. Enfim, são esses. Acho que Tá, são, ok, então. São muitos, mas esses são. Isabela, eu queria te agradecer imensamente a dedicação desse tempo. Você tem alguma coisa mais para falar sobre seus livros, onde a gente encontra, esse último Transitórios eu sei que é uma edição limitada, mas como a gente faz para adquirir seus livros? O Devoção, eu coloquei ele no Mercado Livre há pouco tempo, ele está lá. E pelo meu site você Seu acha o site link dele, né? Se você entrar em livro, é isabelasenatore.com.br. E o Transitório, eu ainda tenho algumas cópias. Se a pessoa pode me mandar um e-mail ou me mandar um WhatsApp. Então tá bom, Isabela, muito obrigado. Fique bem, se cuida Obrigada. e vamos Você aguardar para também? a gente poder voltar para a rua o mais breve e o mais seguramente possível. Com certeza. Obrigada, Marcelo. Tchau.